Irmãos, irmãs, que bom estarmos juntos mais uma vez no domingo, dia do Senhor, dia que nós nos reunimos para celebrar, para recordar o seu grande amor por nós, no seu Filho Jesus, que morreu na cruz, ressuscitou e vive para sempre. Estamos iniciando o mês de novembro, hoje dia 7, com a solenidade de todos os santos e santas de Deus. No calendário da igreja, que está no mundo inteiro, dia 1º. No Brasil, por concessão da Santa Sé, por concessão do Papa, no domingo seguinte, para que toda a igreja possa celebrar tão grande solenidade. Estamos com o evangelista Mateus, no capítulo 5, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Celebrar todos os santos e santas é celebrar a Deus, que é a fonte de toda a santidade. Na celebração dos santos e santas de Deus, somos convidados a olhar tantos irmãos e irmãs que perto de nós vão construindo na graça e na força do Espírito Santo a sua santidade. Porque é no dia a dia que nós construímos a nossa santidade. E olhamos para aqueles que já estão na glória. Por que na glória? Porque entregaram suas vidas pela causa do reino. Com eles, nós somos chamados a fazer o caminho, para um dia com eles estarmos na verdadeira felicidade, na bem-aventurança que não terá fim e que ninguém jamais poderá tirar de nós. Essa é a nossa meta, essa é a nossa vocação, caminhar para a santidade. Estamos com Jesus no evangelista Mateus, lá na montanha, e Jesus está fazendo, como nós conhecemos, o sermão da montanha. E neste sermão apresentando a nova e definitiva constituição do povo de Deus. Por que a montanha? O que lembra a montanha? A montanha lembra o Sinai, onde Deus se encontrou com Moisés e lhe entregou a lei. E a partir dela, selou com o povo uma aliança,
uma aliança de amor, de comunhão, de fidelidade. Então, a montanha é o lugar onde Jesus promulga, então, a constituição definitiva, se assim a gente pode dizer, para o povo que o segue. Povo faminto, povo sofrido, à margem, descartado, não é? Mas que busca misericórdia, solidariedade, um povo que acredita na paz. Jesus, então, ao anunciar esta nova e definitiva Constituição, proclama que, primeiramente, os pobres em espírito são bem-aventurados. Os pobres em espírito são felizes, e o reino dos céus é deles. Esta bem-aventurança está intimamente ligada à 8ª bem-aventurança, que proclama felizes os que são perseguidos por causa da justiça. Deles também é o reino dos céus. Então, bem-aventurados os pobres e os perseguidos por causa da justiça. O reino dos céus é deles. A promessa do reino, portanto, é para os pobres em espírito. O que quer dizer ser pobre em espírito? Ser pobre em espírito, ontem como hoje, é por sua confiança em Deus. Numa sociedade que nega a justiça, que nega ou não busca a solidariedade. Então, a confiança em Deus, a solidariedade, a justiça são os caminhos para um mundo novo. Ser pobre, meus irmãos e minhas irmãs, é confiar em Deus. Ser pobre é buscar o essencial, viver do essencial. Por mais que nós tenhamos, por mais que nós queiramos, por mais que nós consigamos, nada, absolutamente nada pode nos garantir o bem, a felicidade, a justiça, a paz neste mundo e no mundo definitivo com Deus. E a gente pode dizer que todo acúmulo nos escraviza, todo acúmulo nos absolutiza, nos faz como que senhores de tudo e de todos. Parece que nada vai nos atingir, nos torna insensíveis, sobretudo diante das necessidades de tantos irmãos, como, por exemplo, agora, tendo caminhado para melhores condições depois da pandemia, quanta gente sofrendo, quanta gente com dificuldades, inclusive psicológicas, quanta gente com dificuldade material, passando necessidade. Ontem, como hoje, são os pobres em espírito e os perseguidos por causa da justiça, os depositários do reino de Deus. É a prática, portanto, e a vivência da justiça na pobreza, na confiança total em Deus, só Ele é absoluto, que nós podemos perceber que o reino de Deus está acontecendo. As 4 primeiras bem-aventuranças, os pobres, os aflitos, os mansos e os que têm fome e sede de justiça, são aqueles que são descartados, são aqueles que estão caídos, à margem, considerados os últimos do mundo. Os misericordiosos, os puros de coração e os que promovem a paz são aqueles sensíveis, atentos às necessidades dos irmãos. São aqueles, então, que encorajam, que levantam os caídos e que acreditam no bem, na solidariedade e na partilha. Na solenidade de Todos os Santos, com o Evangelho das Bem-aventuranças, nós podemos perguntar: quem são os aflitos? São os pobres
vítimas de uma sociedade cruel, opressora, que dissemina o ódio, a indiferença, que não considera as pessoas imagem e semelhança de Deus, não considera as pessoas na sua grandeza e na sua dignidade. Os aflitos. Quem são os mansos? São os pobres subjugados pelos poderosos deste mundo, despossuídos dos bens que lhes foram roubados. Eles foram ou são privados de reivindicar os seus direitos. Os direitos nunca chegam para eles, são sempre protelados. Quem são os que têm fome e sede de justiça? São os pobres capazes de se indignar diante dos desmandos que provocam violência e morte. E em nossa sociedade dita cristã, quanta violência! Quantos projetos que não privilegiam a vida, favorecem a miséria, favorecem a morte. Quem são os misericordiosos? São os pobres capazes de solidariedade, de construir a comunhão. Aqueles que têm coração aberto, coração generoso, atentos às necessidades do próximo. Quem são os puros de coração? São os que se comportam com uma única conduta e estão em perfeita sintonia com o projeto de Deus. Na Bíblia, a pureza de coração está associada às mãos inocentes. E para os semitas, o coração é a sede das opções profundas que marcam a vida inteira. Bem-aventurados os puros de coração, aqueles que procuram pautar a sua vida no projeto de Deus. Quem são os que promovem a paz? Os que promovem a paz são os pobres que acreditam que o que importa, o que vale, o que conta, não é o bem de alguns, mas o bem de todos. E quantos estão privados dos bens necessários para uma vida digna? Uma minoria, não é? Tem tudo e uma imensa maioria não tem praticamente nada. Só quem vive a dinâmica do reino pode semear a paz. A paz que não é ausência de guerra, a paz que não é fruto de projetos humanos, mas a paz que é fruto da abertura para o projeto de Deus, que é sempre vida, que é sempre comunhão, superação de toda a divisão. A paz, então, é a plenitude dos bens, não é? A paz é aquele trabalho diário que nós vamos construindo juntos, acreditando uns nos outros, nos respeitando como irmãos. Como nos lembra o Papa Francisco na sua encíclica Fratelli Tutti. Todos irmãos, quando todos serem respeitados e se reconhecerem como irmãos, haverá paz, as bem-aventuranças estarão acontecendo. A solenidade de todos os santos e santas, então, nos convida toda a igreja a uma revisão da caminhada. Nós acreditamos na santidade, que a santidade é para nós, para os que querem realmente caminhar com Jesus, tornando-se dele discípulos, discípulas, missionários, missionárias. Nossa filiação divina se traduz na prática do bem e da justiça. Nós somos capazes, meus irmãos e minhas irmãs, de resistir às tribulações e nos mantermos em pé, testemunhando o reino de Deus? Acreditamos que ser santo é possível e que a santidade se constrói na pobreza de coração, na humildade, na simplicidade dos gestos cotidianos da vida. Sobre todos, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.